Parecenças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações.
podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Ideias inatas. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os, em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo e etc.? Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, frequentemente, abafa esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontramos.
o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, seguidas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Capítulo 6 da vida espírita. Espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino, que aguarda. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com um invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanham os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que têm de mal, por não se achar o espírito
inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, e para ser digno também de habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los.